Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o Concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntos com os outros para irem a Jerusalém tratar destas questões com os apóstolos e os presbíteros. A igreja enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram com os gentios, tinham se convertido a essa notícia e alegravam-se muito de todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos, os fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-lo, exigir que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou e surgiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem os meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês, querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas por meio deles. Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouça-me. Simão expôs como Deus, no princípio voltou para os gentios, a fim de reunir entre as nações de um povo para o seu nome. Concordo que isso a palavra dos profetas está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tenha sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever eles, dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual da carne, de animais estrangulados do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todo sábado. A carta do concílio aos cristãos gentios. Então, os apóstolos e presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviar a Antioquia, como Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles, enviam a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão na Antioquia, na Síria e na Cilícia. Eita! Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio, sem que a nossa autorização e perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordaram em escolher alguns homens e enviaram a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada do que seguirem as exigências necessárias, que se abstenham de comida sacrificada a ídolos, de sangue, de carne e de animal estrangulado, da imoralidade sexual. Vocês já estão fazendo muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia e lhe reuniram à igreja e entregaram a carta. Os irmãos leram e alegraram-se com a sua animadora mensagem.
Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos. A bênção e a paz voltaram para o que tinha sido enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. O desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos a todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como eles estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele tinha abandonados em Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Partiu então pela Síria, pela Cilícia e fortalecendo as igrejas. A história do capítulo 15 começa falando sobre uma reunião, porque tinham sido muitos gentios, já falamos sobre isso, eu e você, que tinham sido alcançados com o evangelho, né? E a questão da circuncisão para o judeu é muito séria. O judeu nascido até o acho que é o 8º ou 7º dia, ele tem que ser circuncidado. Circuncisão é onde tira a fimose, né, do membro masculino. E tinha alguns apóstolos que queriam impor isso aos judeus não, aos gentios. Só que impor isso aos gentios era impor uma dificuldade da divulgação do evangelho. Se Jesus falou que é o nome dele que cura, salva, liberta, transforma, por que a gente vai colocar óbice a isso, né? É o nome de Jesus que faz milagres, é através do Espírito Santo e o nome de Jesus. Então eles se reuniram ali, todos os apóstolos e alguns discípulos, alguns presbíteros, e fizeram uma reunião, um concílio. Nessa reunião, chegou-se à seguinte conclusão, que o nome de Jesus não precisava de óbice para ser levado e que seria um grande erro obrigar os gentios a se circuncidarem depois de adultos, depois de convertidos. É crer no nome de Jesus, ser tomado pelo Espírito Santo e batizar. É essa que é a ordenança. E o que nos salva é a graça. É a graça de Cristo. A nova aliança faz com que a gente seja salvo pela graça. Faz com que a gente seja salvo não por obras, mas pela graça de Deus. Porque a gente creu por conta do nosso coração. E então eles se reuniram ali, acharam prudente que a partir daquele momento o evangelho fosse divulgado por conta da palavra, por conta do Espírito de Deus e não por conta de praxes de judaísmo, dos judeus, né? E aí eles queriam, depois eles não termina muito bem esse capítulo, né? O desentendimento de Paulo e Barnabé. Barnabé, vocês veem que a gente sempre está falando, Paulo e Barnabé, eles eram juntos, unidos e edificados, estavam juntos na obra. Só que um dia Paulo disse a Barnabé para voltar em todas as cidades em que eles já tinham fundado o evangelho, que eles já tinham criado igrejas, para visitar, para ver como é que estava o povo, para ver como é que eles estavam indo, né? Ah, desculpa, antes disso, eles nos deram alguma ordenança. Se abster de comer comida que foi entregue a ídolos, de sangue da carne de animais e de imoralidades sexuais. Uau! Um dos grandes pontos do inimigo da nossa alma é a imoralidade sexual. Se existe algo que a gente precisa de orar todos os dias para que o Espírito de Deus nos alcance é com a pureza. Eu sempre oro para que o Espírito de Deus me alcance com a pureza do Espírito Santo. Isso é muito sério, porque a gente foi criada e está cada vez pior. A imoralidade sexual, ela hoje já é algo natural, né? Tá tudo certo, tá tudo natural. Só que nós que somos de Deus, nós que somos do Espírito Santo, a gente precisa clamar a Deus por pureza. Não esqueça de clamar ao Senhor por pureza entre você e os seus, por pureza dentro da sua casa. Mulheres casadas,
Coloque os seus joelhos diante de Deus no chão e fale ao Senhor: Senhor, eu declaro pureza sobre o meu leito conjugal. A gente precisa disso. As mulheres solteiras, assim como eu, vamos declarar a pureza sobre os nossos pensamentos, sobre nosso leito, né? E no final, eles terminam com uma briga. Paulo e Barnabé. Barnabé queria que João fosse, só que João deixou eles aonde aqui? Foi em Antioquia? Na Panfilha. E ele não concordava. Então eles tiveram uma briga, se separaram, né? Paulo passou aí com Silas e Barnabé foi com Marcos. Barnabé foi para Chipre com Marcos e Paulo passou a ficar com Silas. Então, a partir de agora, nós vamos ver muito a história de Paulo e Silas, a partir daqui, né? Porque eles se desentenderam. Lá na frente, eles vão conversar, mas é só daqui a alguns livros. Infelizmente, acontece, né, gente? E a gente precisa de entender que, às vezes, a pessoa que andou com a gente até aqui não vai mais andar. Às vezes é hora de se desprender mesmo. Quantas pessoas já eram para ter saído da sua vida e você continua deixando? Quantas pessoas chegou o fim dela e você ainda continua lá? Pensa nisso. Tem hora que para a gente avançar e seguir, né? Barnabé foi espalhar o evangelho sim com Marcos, né? Para outros países, e para cá veio Silas e Paulo. E eles também levaram o evangelho. E Barnabé e Paulo veio até aqui. Daqui para frente, cada um tomou o seu rumo. Às vezes, você vai precisar, sim, se desprender de pessoas para seguir. Talvez sua vida está assim, ó, rodando em ciclos e não chegando a lugar nenhum, porque você ainda está caminhando com quem já deveria ter ficado no seu passado. Isso é muito sério. Se desprender daquilo que era para ter ficado no passado, muitas vezes, é a libertação que eu e você precisamos para seguir. Pense nisso. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, de um modo muito íntimo, eu te adoro, te exalto, te glorifico e eu te peço, afasta quem o Senhor quer que seja afastado da nossa vida e nos aproxime de pessoas que vão nos levar ao nosso futuro, ao nosso propósito. Que a gente possa sim cumprir o ID do Senhor com a tua presença e aonde o Senhor quiser que a gente vá. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Não se esqueça, a gente precisa clamar a Deus por pureza. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia, sabe? Pedir, orar. A oração move o céu. Orar a Deus por pureza, para que a pureza de Cristo encontre morada em nós, vai fazer toda a diferença para a gente seguir. Se a tua casa estiver pura, santa e legítima diante de Deus, as coisas vão começar a acontecer. E às vezes é hora sim da gente se desprender de pessoas, de situações que nos aprisionam ao nosso passado. Para seguir, às vezes é melhor deixar ir. Não falo de marido, viu? Porque marido é um negócio que não se deixa ir. Se ele quiser ir, você não pode fazer nada, né? Tem gente que acha assim, não, agora eu vou me deixar ir. A não ser em casos de violência. Violência não tem jeito, né? O violentador, ele não quer ficar casado, ele quer ficar sozinho. Mas se não for assim, comece a analisar. Talvez você esteja rodando e caindo no mesmo lugar, porque você não se desprendeu daquilo que você já era para ter se desprendido há muito tempo. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.